Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta live de hoje. Primeiro quero agradecer a todos que estão chegando aí, né? Então vamos iniciar a nossa live de hoje, mas antes de iniciar gostaria de dar alguns recados, ok? Se você é novo aqui no canal, está me conhecendo agora, muito prazer, meu nome é Jefferson, né? E se você quer ficar por dentro de mais assuntos relacionados a esta tecnologia, pense em se inscrever, ok? Pense em se inscrever, curta esse vídeo para que o YouTube leve esse vídeo para outras pessoas que tenham o mesmo interesse que vocês, ok? E compartilhe esse vídeo com amigos, outras pessoas, colegas de trabalho que vocês acham que também tem mesmo interesse neste assunto, ok? Pois bem, então vamos iniciar, ok? Não é uma aula, é uma conversa. É uma conversa aqui, todo mundo é da histopatologia, né? Uma conversa, um bate-papo, beleza? Vamos lá. Então, a conversa de hoje é sobre a coloração da hematoxilina usina. Então eu vou tentar entregar aqui o máximo de informação sobre essa coloração, que é uma coloração de rotina, né? Mas tem muita coisa aí que a gente tem que ficar atento para ela na nossa rotina laboratorial. Bom, hoje a gente vai ver esse processo aqui, que é o processo da coloração, né, da confecção de lâminas, né? Já pelas essas imagens, quem já é da área há bastante tempo já se familiariza, né, com os berços, né, com as cestinhas de coloração, com as cubas de coloração, né, com a bateria, né, da coloração de HE, ok? Mas a gente vai para talvez tenha gente ou quem vai assistir depois desse vídeo, que eu vou disponibilizar ele no YouTube, talvez tenha gente que quer conhecer, está conhecendo a área da histopatologia. Então, a gente tem que apresentar aonde o processo da coloração ela vai se encaixar. Então, vamos lá. E a coloração, o objetivo dela é entregar as lâminas já coradas para o médico patologista dar o diagnóstico final. Mas aonde a coloração se encontra no processo? Bom, aqui é um pequeno fluxo do processo histológico que inicia, né, na coleta e na recepção do material no laboratório, passa ali pela triagem, depois da triagem, pela fixação, que é uma etapa importante, né? Depois da fixação, a macroscopia, que é a realização de um relatório macroscópico, e a clivagem, né, de uma amostragem daquela peça anatômica ou daquele material, tecido, né, que chegou para a gente. Depois da macroscopia, aquela amostragem ela passa por um processamento de tecidos, né? Esse processamento de tecidos, o material vai passar por certas etapas, que é a desidratação, a difanização, né, e a impregnação em parafina. E após o processamento de tecidos, vai para a inclusão do material, transformando o material em bloco de parafina, né? E após a inclusão, vai para a microtomia, com o objetivo de retirar desse bloco de parafina finas fitas com tecido histológico para ser colocado nas lâminas de vidro.
Uma vez colocado nas lâminas de vidro, essas lâminas de vidro vão para a estufa para que essa parafina derreta e assim a gente vai chegar no processo da coloração histológica. Beleza? E após a coloração, as lâminas vão, como eu falei, para os médicos e as médicas patologistas que vão dar o diagnóstico, né? E tanto as peças cirúrgicas, os blocos de parafina e as lâminas, elas vão ou para o arquivamento ou para o descarte. Ok? Tudo bem até aí? Beleza. Então a gente já se situou onde a gente está no nosso processo de coloração. Mas o que viria a ser, então, a coloração histológica? O conceito da coloração, ele diz que são técnicas tintoriais empregadas para facilitar o estudo dos tecidos com a microscopia óptica, pois os tecidos, os tecidos não tratados, no caso, né, eles têm pouca diferenciação óptica, ok? As células e o material extracelular são habitualmente transparentes e os corantes melhoram a visualização das estruturas teciduais. Legal? Então, o que a gente viu que é coloração histológica e o que são os corantes? Os corantes são compostos orgânicos, aromáticos e ionizáveis, baseados na estrutura do benzeno. São incolores e necessitam da adição de grupos químicos chamados cromóforos. Agora, muita atenção agora. Vamos entender o que são esses grupos químicos, os cromóforos. Estão aqui. Os cromóforos são esses grupos químicos aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Nitrogênio, 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 oxigênio, carbono, nitrogênio, carbono, 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 oxigênio, né? Que eles vão se ligar àquela estrutura do benzeno ali para dar a característica ou para dar a propriedade de coloração para os corantes, ok? Então são os cromóforos que dão essa propriedade da coloração. Então, quanto mais cromóforos em um corante, mais intensa será a sua cor. Então, a gente vem aqui para esse esquema que a gente tem aqui esse anel aromático que compõe o corante, como a gente viu, o anel aromático compõe o corante. E a gente precisa desses grupos químicos aqui, que são os cromóforos. Então, a união do anel aromático com os cromóforos, eles dão origem ao quê? Aos cromógenos, ok? O anel aromático, junto com os cromóforos, eles formam os cromógenos, ok? Tá legal. Só que o cromógeno em si, ele não é capaz de se ligar ao tecido ou à estrutura das celulares. O cromógeno, só ele não é capaz. E ele precisa de um grupo auxiliar. Esse grupo auxiliar pode ser um elemento um metal ou um íon, que ele vai ser chamado de oxocromo. Então, o oxocromo, ele auxilia o cromógeno a se ligar ao tecido, à estrutura celular. E esse cromógeno aqui, o oxocromo aqui, ele pode ser um metal ou um íon. Então nós temos que os corantes são os cromógenos mais o oxocromo.
que vão corar as células e a matriz celular. Ok? Conceito interessante esse, né? Vamos lá. Mais uns conceitos para a gente que vão ser usados mais adiante, eu vou apresentar aqui. Conceito do mordente. O que vem a ser um mordente? É um elemento, ou metal ou íon que se liga ao corante. Ele reforça a ação do corante e torna mais seletiva a coloração. E o diferenciador. O diferenciador ele vai promover a remoção do excesso do corante. Então, o mordente ele vai reforçar a ação do corante e o diferenciador ele vai promover a remoção do excesso do corante. Esses dois conceitos estou dando agora porque a gente vai usar muito daqui a pouco. Então, coloração de HE, né, hematoxilina e eosina, é uma das colorações mais usadas na nossa rotina na histologia. É uma coloração fácil, de se fazer automação, no caso, né? Usar equipamentos automatizados, né? Adaptar ele em equipamentos automatizados. E é uma coloração que demonstra diferentes estruturas teciduais. A hematoxilina ela vai corar os núcleos em roxo azulado, né, com regiões intracelulares de coloração menos intensa, que isso eu vou mostrar no slide mais adiante, né? Essa diferenciação intracelular. E a eosina ela vai corar o citoplasma e evidenciar estruturas de tecido conjuntivo em vários tons de intensidade, rosa, laranja e vermelho. Agora vamos falar sobre a eosina. Bom, a eosina é um corante xanteno. O que vem ser um corante xanteno? Um corante xanteno é um composto orgânico que vai servir de base para vários outros corantes, ok? Então, o xanteno ele serve de base para vários outros corantes. E aqui ele serve de base para eosina. É um corante fluorescente. E essa fluorescência é que dá essa característica brilhante da coloração da eosina. Ele se liga a compostos eosinofílicos contendo cargas positivas. Então, quanto à classificação iônica, né, da carga iônica, a eosina ela vai se classificar como um corante ácido. Por que a eosina vai se classificar como corante ácido? Porque a eosina vai ter carga negativa. Então, a eosina tendo carga negativa, ela vai, né, corar o quê? Estruturas com carga positiva. Então, as proteínas do citoplasma, elas vão ter ali cargas positivas, ok? Então, quanto à classificação, né, de carga pela carga iônica, a eosina é classificada como um corante ácido. Tem a capacidade de diferenciar o citoplasma de diferentes tipos de célula e fibras do tecido conjuntivo em diferentes tons de vermelho ou rosa, ou seja, certas estruturas ela cora com mais intensidade do que outras estruturas. Então, ela consegue variar a tonalidade da sua coloração na estrutura ali da célula. Então, essa propriedade a gente chama de metacromasia, ok? E por fim, aqui a eosina Y é o melhor tipo, né,
de eosina avaliado comercialmente, além de ser solúvel em água e em álcool. A diferenciação que acontece, né, quando a gente diferencia, ou seja, para eosina ter essa variedade de coloração, de tonalidade na estrutura celular, então isso ocorre através da diferenciação da coloração, então ela ocorre a maior parte na água corrente. Então quando você vai fazer, né, fazer essa diferenciação, a maior parte da diferenciação dela ocorre na água corrente. Porém, uma pequena parte também ocorre durante a etapa da desidratação nos álcools, né? E a intensidade da coloração e o grau de diferenciação ele vai depender do protocolo de análise de cada laboratório ou do patologista, né? Vai também do gosto do patologista, né? Se a eosina está menos intensa ou mais intensa, né? O grau de diferenciação também vai do gosto do patologista ou do protocolo usado dentro de cada laboratório. Outros corantes, como a fluoxina, né? Ou o Scarlet de Brehrick. Olha, esse daqui eu usei muito o Google Translation para falar a pronúncia certa, mas eu acho que eu não consegui falar. Acho tudo bem. Então, esses dois corantes eles podem também ser usados em substituição à eosina. Porém, a coloração fica muito mais intensa com uma menor diferenciação, tornando aí ineficaz, né? Não tão eficaz quanto o uso da eosina. E aqui só considerações finais aqui da eosina. A coloração da eosina ela pode ser mais intensa, ficar mais forte após a fixação por mercúrio, e pode haver dificuldade em obter uma diferenciação adequada. E a hiperdiferenciação da eosina facilita a localização e identificação de hemácias e dos grânulos de eosinófilos. Agora passando para a hematoxilina. Bom, a hematoxilina ela é extraída de uma árvore nativa do México, que eu não vou me atrever, a falar, ok? Mas está aí o nome científico da menina. E atualmente ela é cultivada principalmente na América Central. Ela é extraída da madeira, né, com água quente e depois é precipitado da solução aquosa usando a ureia. Ok? Então, quando ela é extraída, essa hematoxilina que é extraída, ela não tem afinidade tissular, ok? Ou seja, de corar tecidos e células, e estruturas celulares. Então, a responsável por essas propriedades de coloração é a hemateína, que é um produto da oxidação da hematoxilina, ok? Então, como a gente pode obter a hemateína? E aqui, só para demonstrar visualmente, né, a árvore que é extraída, a hematoxilina. Então, como é obtida a hemateína? A hemateína ela pode ser obtida ou ativada, né, de duas formas. Primeiro, oxidação natural ou maturação por exposição à luz. Esse processo ele é lento, pode levar até 3 a 4 meses,
mas a solução resultante retém a capacidade de coloração por um longo tempo. E essa característica aqui eu quero que vocês guardem, pois a gente vai comparar essa característica com a característica da segunda forma de ativação. As hematoxinas de Ehrlich e Delafield são exemplos de hematoxilinas naturalmente amadurecidas. E a segunda forma de ativação da hemateína é a oxidação química. São agentes oxidantes químicos que ativam a hemateína rapidamente, estando pronta para uso assim que preparadas. Então, pode ser usado o óxido de mercúrio, a água oxigenada, o permanganato de potássio, o berobato de sódio ou o iodato de sódio. O iodato de sódio, que é usado na hematoxilina de Mayer, e o óxido de mercúrio, que é usado na hematoxilina de Harris, são exemplos de agentes oxidantes, além dos que eu acabei de citar logo acima. Então, esses corantes, eles têm uma vida útil curta. E essa é a característica que eu falei ainda agora, que eu queria que vocês memorizassem. Enquanto a hematoxilina ativada naturalmente, né, ou maturada, né, ela tem uma vida útil. Vamos voltar só um pouquinho aqui, que ele fala que o tempo, a capacidade de coloração tem uma capacidade mais longa de coloração, apesar de o tempo de maturação ser longo também. A peroxidação química, ela, apesar de ter o que? Ela ser rapidamente, ela oxida mais rapidamente, né? O tempo dela de vida útil ele é curto, né? Em comparação com a oxidação natural. Então nós temos que a hemateína ela tem carga aniônica, ou seja, carga negativa, com baixa afinidade para o tecido. Ok? Então, para que a gente aumente essa afinidade, vai ser preciso o quê? Vai ser preciso um cátion metálico que vai agir como o quê? Como um mordente, ou seja, ele vai reforçar a ação daquele corante. E os mordentes aqui, eles podem ser usados, são os sais de alumínio, ferro, cobre ou tungstênio. Então, forma-se um complexo corante-mordente, no caso hemateína, né, e mordente, com carga líquida positiva. Okay? Então, nesse momento, a nossa hematoxilina, que tinha carga iônica negativa, ela passa a ter carga iônica positiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que pela classificação através da carga iônica, né, pela carga iônica, o nosso corante hematoxilina ele vai ser classificado como um corante básico. Um corante básico com carga iônica positiva que cora estruturas com carga iônica negativa, ou seja, cora ali, vai corar um núcleo, estruturas do núcleo, né? Ou seja, se liga a estruturas aniônicas como a cromatina nuclear. E o tipo de mordente usado, ele vai influenciar no tipo de estrutura corada e na sua coloração final. Então, só para a gente exemplificar aqui, pegar de novo o conceito do corante,
O corante são estruturas de anel aromático que precisam dos cromóforos, né? Então, os cromóforos com anel aromático formam os cromógenos. Os cromógenos precisam dos axocromos para se ligar ao tecido. Então, vamos transferir isso para a hematoxilina. Então, a hematoxilina vai precisar de um cátion metálico para ligar o quê? Meu cromógeno, que o cromógeno aqui vai ser a minha hemateína. Então, a hemateína vai precisar de um cátion metálico para poder se ligar ao tecido aqui. Tá ok? Passando. Então, a hematoxilina ela pode ser classificada de acordo com o mordente usado. Então, podemos ter hematoxilina de alúmen, hematoxilina férrica, hematoxilina tungstênica, hematoxilina molibdênica, quase não sai, hematoxilina de chumbo e hematoxilinas sem o mordente. Nós vamos nos concentrar, nós vamos falar nessa live aqui sobre a hematoxilina de alúmen. Ok? Então nós temos que a água corrente, ela geralmente, quando a gente vai corar, né, a água corrente, ela geralmente ele já é alcalina, né, suficiente para produzir a mudança de cor. E essa mudança de cor vocês vão entender, porque quando a gente cora a hematoxilina, ou quando a gente cora a lâmina, né, o tecido na hematoxilina de alúmen, né, quando a gente tira os núcleos ali, eles vão estar roxo avermelhados. Então, quando a gente vai enxaguar aquelas lâminas, fazer a diferenciação, ele vai mudar desse roxo avermelhado para um roxo azulado. E essa mudança, esse procedimento, ele vai mudar por quê? Porque a água, ela é alcalina já. Mas se a gente quiser substituir ou aumentar aumentar o poder, ou aumentar, deixa eu ver a palavra, até mesmo substituir, né, o processo de alcalinização aqui por outra substância, a gente pode substituir pelo carbonato de lítio saturado, pela água amoniacal, que seria essa amônia 0,05% em água destilada, água amoniacal, ou uma solução de Scott, né? E esse procedimento, onde a coloração do núcleo ela sai de um roxo avermelhado para um roxo azulado, é conhecido como azulamento. E isso é o processo de diferenciação, ok? No núcleo, que ocorre com a hematoxilina. Pois bem, e esse processo, e esse tipo de coloração, os tipos, na verdade, os métodos de coloração da hematoxilina, eles podem ser dois, ok? Pode ter o método de coloração regressivo, utilizando esse tipo de diferenciação, que a gente já falou, que é o azulamento, e o método de coloração progressivo. Como seria o método de coloração regressivo? Seria uma hipercoloração com uma posterior diferenciação. Ou seja, a gente vai corar em excesso com hematoxilina e após diferenciar com um ácido forte, pode ser um ácido forte, ácido clorídrico, talvez é um ácido forte, né? Enxaguar
E aí vai provocar o processo do azulamento, ok? E pode ser também uma coloração, método de coloração progressiva, ou seja, com tempo mínimo suficiente para a coloração dos núcleos, que a gente vai corar até a intensidade desejada, enxaguar e aí provocar o azulamento. Aqui você percebe que eu não usei um ácido forte, não foi preciso, porque eu corei até com um tempo mínimo, só para colar os núcleos. E aqui na regressiva eu corei ao máximo, em excesso, depois eu usei um ácido forte para diferenciar. E existe um terceiro método, que é o método progressivo com um elemento regressivo, que eu coro até uma intensidade desejada, ou seja, com um tempo mínimo para colar os núcleos. Eu vou diferenciar. Aqui eu vou colocar um ácido, mas não é um ácido forte, é um fraco, com o objetivo de limpar o fundo da lâmina. E assim eu enxago e assim eu vou provocar o azulamento. Então esses são os dois métodos, né? E esse método aqui também pode ser usado. São métodos de coloração, métodos de diferenciação. Então, no meu curso no meu mini curso que eu ministro, as pessoas que estão comprando e outras que vão comprar vão perceber que eu não coloco tempo na coloração de HE. Por quê? Porque eu não coloco tempo? Por causa disso aqui, olha. O tempo ele vai variar muito. O tempo de coloração e diferenciação de hematoxilina usina, ele vai variar muito. Então eu não posso te dar um tempo assim, bota 1 minuto aí, bota 2 minutos. Não posso fazer isso, porque vai depender muito do método que você vai usar no teu laboratório. E também vai depender muito do patologista, né, que vai ler. Então essas duas variáveis têm que ser levadas em consideração. Além de que tipo de hematoxilina, a idade, ou idade no caso aqui, a validade da hematoxilina, né? O tipo de tecido, né? E aqui mais uma vez a preferência pessoal do patologista. Então por isso que no meu curso, né, eu não coloco o tempo, porque o tempo é um protocolo que vai ser estabelecido quando você vai montar, né, a sua bateria de coloração. E eu tenho aqui que a Erlenmeyer, Harris, Gil, Colli, Delafaye são hematoxilinas de alúmen mais usadas para coloração de HE na rotina. A hematoxilina de Carase é usada ocasionalmente em cortes de congelação. E eu sei que aqui na live tem gente que faz corte de congelação. E eu queria saber de vocês se vocês usam, ou chegaram a usar, ou chegaram a ver, ser comentado essa hematoxilina de Casari para cortes de congelação. Alguém já ouviu falar? Se ouviu, diz sim. Se não ouviu, diz não. Ok? Deixa eu ver se não, tá? Beleza. Ninguém respondeu nada. Então vou passar. Tá ok. Bom, na hematoxilina de alúmen, eu tenho que o meu agente oxidante é o óxido de mercúrio, ok? Só que a gente sabe que o mercúrio ele é altamente tóxico, prejudicial ao meio ambiente, tem efeitos corrosivos de longo prazo nas máquinas automatizadas de cloração. E eu falo do mercúrio
em o meu outro curso, mini curso que eu tenho, que é o mini curso de saúde do trabalhador na área da histotecnologia, onde eu listo vários riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, né? E o mercúrio é um desses riscos que eu cito nesse meu curso. Bom, continuando. Pode ser... O mercúrio, então, ele pode ser substituído pelo iodato de sódio ou potássio, né? E é um corante de uso geral, né? A hematoxilina de alúmen, no caso, é um corante de uso geral que dá coloração nuclear clara e é particularmente valioso para a coloração progressiva em histologia exfoliativa diagnóstica. Só uma observação no final aí. Bom, qual a desvantagem da hematoxilina de alúmen? Bom, a hematoxilina de alúmen, ela tem uma sensibilidade a qualquer ácido aplicado posterior por outras colorações. Por exemplo, na coloração de Van Gilson, né? Van Gilson, né? E em tricômio também. Porque o ácido príquico, né? Na coloração de Van Gilson, ele vai remover a maior parte da hematoxilina. Dessa forma, os núcleos eles não vão se corar. Então, para a coloração nuclear poder ser usada nesse caso, a hematoxilina férrica, a hematoxilina férrica de Weger, né? Ela é mais recomendada porque é mais resistente ao efeito do ácido príquico, ok? Então, nós temos aqui as hematoxilinas de alúmen com os tempos sugeridos. Ele diz aqui que os tempos, né, de coloração para hematoxilina de alúmen são apenas um guia aproximado, como eu já tinha falado no outro slide, porque o tempo ele vai variar, né, de acordo com os fatores: tipo de hematoxilina utilizada, validade da coloração, uso, né, frequência do uso da coloração. E o corante é usado de forma progressiva e regressiva. Eu já tinha falado no outro slide, só para reforçar aqui. Então, controle de qualidade. Após a preparação da hematoxilina, você pode fazer um teste de qualidade, né? Esse teste aqui seria você pegar um papel toalha, né, e pingar uma gota no papel toalha. E aí ele vai... Se no centro essa gota ela ficar uma cor de vinho e na periferia um azul roxeado, né? A tua coloração ela ainda está boa, ou está boa para continuar o teu processo. Se não, se permanecer o mesmo tom de coloração, já vai ter que trocar a tua coloração, né? Essa dica eu peguei de uma aula da professora Carol Bain, ok? E outra dica que eu peguei dela, outra informação importante é essa daqui, que as diferenças na fixação, no processamento e na microtomia podem afetar a qualidade da coloração. Por que eu trouxe essa dica dela aqui? Porque além da qualidade do corante, o que pode afetar muito também é a qualidade dos cortes, né? Então eu tenho que cortes em parafinas, né? Em parafina com peças fixadas
em formol não tamponado, né, eles podem prejudicar a coloração. Por quê? A gente sabe que o formol não tamponado, armazenado por muito tempo, ele se torna ácido fórmico. E esse ácido fórmico pode degradar o teu material. Então, quando for realizar a coloração, não vai sair uma coloração de boa qualidade, apesar do teu corante estar uma corante de boa qualidade. Então, apesar do todo o teu processo de coloração tá bem, tá legal, está sendo atrapalhado por um processo anterior. Então, todos os processos, eles têm que ter uma qualidade mínima. Ok? Tudo bem? Então, a gente volta aqui. Isso aqui é uma coloração de hematoxilina. Eu botei esse slide para vocês perceberem aquela propriedade de coloração policrômica, não, metacrômica que a hematoxilina tem. Percebam que aqui é o núcleo, e no núcleo você vai perceber áreas mais intensas de coloração e áreas menos intensas. Por que isso vai acontecer? Então a gente tem que lembrar um pouquinho das aulas de biologia molecular, onde nós temos a heterocromatina, né, e a eucromatina. Então nós temos que a heterocromatina vão ser aquela cromatina mais dispersa, né, menos compactada, que vai estar solta aqui, né, dentro do núcleo. E a heterocromatina vai ser aquela cromatina que vai estar mais compactada, né, mais junta aqui no núcleo. Então essa cromatina que está mais juntinha, que é a heterocromatina, vai dar aquela tonalidade, aquela intensidade na coloração. E a eucromatina, como ela está mais dispersa, ela vai ter aquela tonalidade, aquela intensidade da coloração menos intensa. E essa característica que dá a característica de metacromasia da hematoxilina, né? Então, dentro do núcleo, se você for capaz de ver colorações mais intensas e menos intensas, também é um teste de qualidade para a tua hematoxilina. Quer dizer que a tua hematoxilina ela tá corando bem e está diferenciando bem, ok? Passando. Então, vamos para os reagentes. Vamos preparar a nossa coloração. Vamos para os reagentes. Primeiro, hematoxilina, eusina. Vamos preparar a usina. Então, vamos lá. Eusina alcoólica. Os reagentes que a gente vai precisar para preparar a eusina alcoólica vai ser a eusina 1%, solução estoque. Vou precisar de 1 grama de hematoxilina Y, 20 ml de água destilada e vou pegar aqui a minha canetinha e 80 ml de álcool etílico 96%. Então, vou preparar minha solução estoque. Vou diluir 1 grama de eusina Y em 20 ml de água destilada. O segundo passo vai ser adicionar 80 ml de álcool etílico 96% e filtrar, ok? E para minha solução de uso, eu já tenho aqui a minha eusina 1%, né, da minha solução estoque. Eu vou precisar dela 100 ml. Vou precisar do álcool etílico 96%, 400 ml
e do ácido acético glacial 0,5 ml. Vou preparar minha solução de uso, né? Após diluir a solução estoque de eosina 1% em álcool etílico, eu vou adicionar 0,5 ml de ácido acético glacial e filtrar. Aqui o ácido acético ele permite ajustar o pH da solução para valores próximo a 5, ok? Preparamos a solução alcoólica. Vamos ver como é que se prepara então a solução alcoólica. Vamos preparar a solução aquosa. Vamos lá. Então, para preparar a solução aquosa, eu vou precisar da eosina aquosa 1%, solução de fluxina 1% e para preparar uma solução eosina fluxina, ok? Então, eu vou diluir 1% da eosina Y em água destilada. Eu vou adicionar algumas gotas de formol ou de cristal de timol para evitar o crescimento de fungos. Eu vou misturar 100 ml de eosina aquosa 1% e 10 ml de solução de fluxina 1%. E acrescentar 780 ml de álcool etílico 96% e adicionar 4 ml de ácido acético glacial e filtrar. Agora, vou preparar a hematoxilina pelo método de Harris. Vou precisar de 2,5 gramas de hematoxilina, 25 ml de álcool absoluto, 50 gramas de alúmen de potássio, 500 ml de água destilada, 1,25 gramas de óxido de mercúrio ou 0,5 gramas de iodo de sódio e 20 ml de ácido acético glacial. E o preparo em um frasco de 2 litros, dissolva o alúmen em água destilada aquecida e reserve. Então, dissolva a hematoxilina no álcool absoluto, adicionando a mistura anterior. Então, a mistura é rapidamente levada a fervura e o óxido de mercúrio ou iodato de sódio é então lentamente adicionado. Resfria a solução em água fria. Quando frio, o ácido acético é adicionado e a coloração está pronta para o uso imediato. Aqui eu repeti, desconsiderem, é a mesma coisa, só que eu repeti o slide. E agora sim, o passo a passo da coloração. Vamos ter, primeiro, processo de desparafinização, que vai iniciar aqui com xilol de 2 a 3 cubas, com o objetivo de remover a parafina, o álcool em concentração decrescente, com o objetivo de hidratar, água corrente com o objetivo de hidratar. Após água corrente, hematoxilina de Harris, para coloração dos núcleos. Após a hematoxilina, água corrente para tirar o excesso do corante, álcool ácido 1% para diferenciação. Após o álcool ácido, água corrente. Após água corrente, água amoniacal ou carbonato de lítio no processo de azulamento. Após o processo de azulamento, água corrente, se a tua usina for aquosa, né, vai na água corrente. Se a tua usina for alcoólica, ela vai para o álcool 95%. Então aí, ou água corrente ou
álcool 95%. Água corrente se for eosina aquosa, álcool 95%, se for eosina alcoólica. Então, após esse processo, eosina 1% para corar as outras estruturas. Após eosina, álcool, concentração crescente para desidratar, finalizando com xilol para remover o álcool e montar. Ao final do resultado, nós esperamos os núcleos em roxo azulado, o citoplasma em vários tons de rosa, fibras musculares com rosa intenso e vermelho, glóbulos vermelhos, laranja a vermelho e fibrina rosa intenso, um rosa intenso. Aí aqui é mostrando para vocês, né, uma imagem de um tecido, são fibras de músculo liso, né? Em roxo o azul, em rosa a vermelho outras estruturas. E aqui eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, um núcleo, né, diferenciado, onde você vai perceber dentro do núcleo regiões mais intensas na sua coloração e menos intensas, que é exatamente a eucromatina e a heterocromatina, indicando ali uma boa diferenciação da hematoxilina, indicando também que o reagente ou o corante ele tem uma boa qualidade.